Existem frases que flutuam por aí. Você as ouve, talvez até concorde com a cabeça, mas elas não te tocam. São como ecos distantes numa sala vazia, palavras ocas. Até o dia. O dia em que a vida decide te testar de verdade. O dia em que ela te rasga por dentro, sem anestesia, sem aviso prévio. E é nesse chão de estilhaços, quando você está juntando os pedaços de si mesmo, que essas mesmas frases voltam. Mas agora, elas não são mais ecos. Elas têm peso, textura. Elas cortam. Elas ecoam com a sua própria dor, com a sua própria história. Tornam-se mais reais, mais visceralmente verdadeiras do que qualquer conselho bem intencionado que você já recebeu. Hoje, você não vai ouvir clichês motivacionais. Você vai encarar 6 frases que só fazem sentido depois que o sofrimento te visita e decide ficar por um tempo. Se elas te atingirem com força, não se assuste. É apenas o reconhecimento de quem você se tornou. É o sinal de que você já caminhou por vales escuros que muitos apenas temem de longe. A traição velada. O abraço que apunhala. A primeira lição costuma ser a mais amarga, porque ela destrói a inocência. Nem todo mundo que te abraça te protege. Você aprende isso da pior maneira, quando deposita sua confiança mais pura nas mãos erradas. Quando o calor de um abraço que você acreditava ser um porto seguro se revela, de repente, o frio de uma lâmina perfurando suas costas. Quando o sorriso que te acalmava era apenas a máscara que escondia a intenção traiçoeira. É um choque brutal. O mundo parece virar de cabeça para baixo. A ingenuidade se estilhaça. Você percebe que a lealdade pode ser uma via de mão única e que a bondade, para alguns, é apenas uma ferramenta de manipulação. A dor dessa descoberta é aguda, porque não é apenas a dor da ação do outro, mas a dor do seu próprio julgamento falho, da sua vulnerabilidade explorada. Como um ferreiro que tempera o aço no fogo e na água fria, a vida te ensina na dor crua aquilo que o conforto e a confiança cega te impediam de ver. A vida ensina na dor o que o conforto cuidadosamente esconde da sua vista. E essa lição, uma vez aprendida, te torna mais seletivo, mais observador e, infelizmente, um pouco menos aberto, mas talvez mais preparado. Depois dessa facada, a sensação de solidão pode ser avassaladora. E é aí que a próxima verdade brutal se apresenta. A solidão heróica, a salvação mora em você. Desde cedo, somos sutilmente condicionados a esperar. Esperar ajuda, esperar um salvador, esperar que alguém venha e resolva nossos problemas mais profundos. Mas a vida, em sua sabedoria implacável, muitas vezes te deixa esperando em vão. Ninguém vai te salvar. E por mais assustador que pareça no início, está tudo bem com isso. Você olha ao redor nos momentos de maior desespero e o socorro que você idealizou não chega. A cavalaria não aparece no horizonte. O telefone não toca com a solução mágica. E é nesse silêncio ensurdecedor, nessa ausência de resgate externo, que uma epifania pode ocorrer. Você olha para dentro, para os seus próprios recursos, por mais escassos que pareçam. E então, lentamente, dolorosamente, você descobre: a única pessoa que pode verdadeiramente te tirar do fundo do poço é você mesmo. A salvação não é um evento externo, é um processo interno de autorresgate. É você, com suas falhas, seus medos, mas também com sua força desconhecida, lutando para se reerguer.
não é sobre não precisar de ninguém. É sobre entender que a responsabilidade final pela sua vida, pela sua superação, é sua. Você é o único herói, a única heroína, realisticamente possível na sua própria história. E quando você internaliza isso, o medo da solidão se transforma em autoconfiança. Mas essa jornada de autossalvação muitas vezes leva tempo. E o que acontece com a dor durante esse tempo? O espelho do tempo, a cura que revela. Existe um ditado popular, repetido como um mantra para consolar os aflitos. O tempo cura todas as feridas. Uma mentira piedosa na maioria das vezes. O tempo, por si só, não cura nada. Ele apenas revela. Você espera, às vezes por anos, que o tempo faça sua mágica, que a dor desapareça como névoa ao sol. Mas, para muitas feridas, especialmente as da alma, o tempo não é um bálsamo, é um holofote. Ele não apaga a dor, ele a aprofunda, expõe suas raízes, escancara a sua verdadeira natureza e as suas consequências não resolvidas. O tempo te força a encarar o que você tentou varrer para debaixo do tapete. Ele mostra como aquela ferida não tratada continua a infeccionar outras áreas da sua vida, como ela molda suas reações, seus medos, seus relacionamentos. Ele te coloca diante de uma escolha brutal: olhar para dentro, para a fonte da dor, e começar o trabalho árduo e consciente da cura, ou continuar fugindo, carregando esse peso para sempre. Porque no final das contas, quem não se dispõe a curar a própria dor, a carrega em silêncio, como um fardo invisível que envenena a jornada. A cura é ativa, não passiva. O tempo apenas te dá o espaço para essa escolha. E nessa jornada de encarar a dor revelada, a mente busca desesperadamente por respostas, por um sentido. A sabedoria da resistência, suportar além do entendimento. Quando o sofrimento aperta, a primeira reação da mente racional é tentar entender. Por que eu? Por que isso aconteceu? Qual o sentido disso tudo? A cabeça busca lógica, uma explicação que possa aliviar o peso. O coração, em agonia, pede um porquê. Mas, muitas vezes, a vida não oferece respostas claras. E a lição que ela te esfrega na cara é: você não precisa, e muitas vezes não vai, entender tudo, mas você precisa aprender a suportar. A vida não entrega um manual de instruções junto com as suas provações. Ela te entrega a prova em si, a pressão esmagadora e a necessidade urgente de desenvolver paciência e resistência. Tentar encontrar uma lógica perfeita para o caos da dor pode ser uma armadilha, um ciclo vicioso de questionamentos que só aumenta a angústia. A verdadeira força nesses momentos não está na capacidade de decifrar o enigma, mas na coragem de atravessar a escuridão mesmo sem um mapa. É aceitar que algumas coisas simplesmente são, e que o seu poder reside não em mudá-las ou entendê-las completamente, mas em como você escolhe caminhar através delas. Como um velho sábio da montanha diria, a verdadeira maturidade começa quando a pergunta "por quê?" perde a sua urgência e a capacidade de resistir e continuar aumenta. É a aceitação radical da realidade e o foco na sua resposta a ela. E algumas dessas realidades que precisamos suportar envolvem perdas que deixam marcas permanentes. A convivência com o vazio, carregando a ausência. Todos nós, em algum momento, enfrentamos perdas que parecem arrancar um pedaço da nossa alma.
A morte de um ente querido, o fim de um grande amor, a perda de um sonho fundamental. E a sociedade, na sua tentativa de consolar, muitas vezes nos diz para superar, preencher o vazio. Mas algumas dores não são para serem superadas no sentido de esquecidas ou substituídas. Alguns vazios que a vida te impõe, você não preenche. Você aprende a caminhar com eles, a integrá-los à sua história. A dor da perda profunda, a ausência que ninguém e nada no mundo pode substituir, não desaparece. Tentar preenchê-la às pressas com distrações ou substitutos é apenas adiar o inevitável encontro com essa realidade. O verdadeiro crescimento acontece quando você para de lutar contra esse vazio e começa a aprender a conviver com ele. Não é sobre se afogar na tristeza, mas sobre permitir que essa ausência se torne parte de quem você é, uma cicatriz que conta uma história de amor e perda. Você não supera, no sentido de apagar. Você aprende a carregar essa dor de uma forma diferente, com mais aceitação, talvez até com uma certa gratidão pela profundidade do que foi vivido. E paradoxalmente, quem aprende a viver com seus buracos existenciais, muitas vezes caminha mais leve do que quem tenta desesperadamente tapar cada fenda com soluções temporárias. Porque aceitar o vazio é também aceitar a plenitude do que foi e do que ainda pode ser, mesmo com ele. E quando você caminha com essas dores, com esses vazios, o que eles realmente fazem com você? O espelho da dor. A revelação do eu autêntico. É comum pensar que o sofrimento nos transforma em alguém diferente, que a dor tem o poder de moldar uma nova pessoa. Mas talvez a verdade seja ainda mais profunda e, de certa forma, mais libertadora. A dor, em si, não te muda fundamentalmente. Ela revela brutalmente quem você já era, por baixo de todas as camadas. Você acha que o trauma, a perda, a dificuldade te transformaram. E, em certo nível, as circunstâncias mudam. Mas o núcleo, a essência, o sofrimento age como um solvente poderoso. Ele dissolve as máscaras que você usava para agradar, para se proteger, para se encaixar. Ele limpa as distrações, as superficialidades, as ilusões que você alimentava sobre si mesmo e sobre o mundo. E o que sobra, quando a tempestade passa e a poeira assenta, é você, nu, cru, real, inteiro, com suas fraquezas expostas, mas também com suas forças mais autênticas finalmente visíveis. A dor não cria um novo você do nada. Ela te apresenta a versão mais verdadeira de si mesmo, aquela que sempre esteve lá, esperando para ser reconhecida. Lembre-se desta distinção crucial. A dor não cria a sua essência, ela a revela. A criação, a sua verdadeira transformação, é o que você escolhe fazer com essa revelação, depois dela. É a sua resposta à verdade nua e crua de si mesmo. E se essas palavras te tocaram, há uma última verdade para esta jornada. Se essas frases bateram fundo aí dentro, se elas fizeram algum tipo de eco doloroso, mas estranhamente familiar, é porque você já desceu a lugares escuros onde poucos têm a coragem ou a infelicidade de ir. Você carrega cicatrizes que contam histórias. Mas aqui vai a última e talvez a mais importante lição desta jornada. A dor, por mais profunda que seja, não é e nunca deve se tornar a sua identidade. Ela é um professor severo, um revelador implacável, mas ela é, acima de tudo, uma ponte.
Uma ponte que te leva de um lugar de ingenuidade para um lugar de sabedoria, de um lugar de fragilidade para um lugar de força testada. E como toda ponte, ela existe para ser atravessada. Ou você reúne suas forças, aprende as lições e atravessa para o outro lado, mais forte, mais consciente. Ou você se permite ficar paralisado no meio dela e corre o risco de afundar junto com o peso do passado. A escolha, como sempre, é sua. Se inscreva no canal Mente Forte. Aqui, nós não romantizamos o sofrimento nem oferecemos curas fáceis. Nós o encaramos de frente e aprendemos a usar cada golpe, cada cicatriz, como degrau, como combustível, como arma para forjar uma mentalidade inabalável. Qual dessas frases mais te tocou e por quê? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser a luz que alguém precisa na escuridão. Até o próximo vídeo, onde continuaremos essa jornada de fortalecimento. Lembre-se, você é mais forte do que pensa. A dor apenas te lembra disso.